Boa noite. Neste 8º dia da trezena, recebi também como uma missão trazer um pouquinho para vocês sobre a relação de Santo Antônio com as virtudes, e em especial as virtudes teologais, né? E, em primeiro lugar, vamos falar da relação de Santo Antônio com a fé. Então, assim, falar de Santo Antônio e falar de fé é algo que está muito unido, né, nessas três virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, né? A vida do próprio santo mostra que Santo Antônio e a fé têm uma relação única, assim como ele tem uma relação única também com a esperança e também com a caridade, né? Santo Antônio demonstrava que ele tinha uma fé muito clara, né, a Nosso Senhor, desde o momento que ele quis sofrer o martírio, desde o momento que ele desejava morrer, da sua própria vida por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a sua fé também se tornou uma fé muito mais concreta, desde o momento que Santo Antônio quis levar para os outros o conhecimento de Deus que ele tinha. E Santo Antônio demonstrava a sua fé também no seu dia a dia, né, na vida, na sua rotina, né, no seu dia a dia, na sua vida diária, né, nas coisas simples do dia a dia, Santo Antônio demonstrava a sua fé. E a fé de Santo Antônio passou a ser uma fé tão clara, tão visível para as pessoas que conviviam com ele, para os lugares que ele ia, passou a ser uma fé tão clara porque se tornou uma resposta de Deus, visível para o povo, né? De que maneira? Né? Através dos sinais que Nosso Senhor permitia através de Santo Antônio. Um exemplo, quando Santo Antônio pregou para os peixes, né, ali Deus mostrou a Santo Antônio, por mais que os homens não queiram te ouvir, não queiram ouvir as minhas palavras que saem dos teus lábios, os animais escutarão, ouvirão aquilo que você tem a falar de mim para eles. Olha só que fantástico, né? É muito bonito essa relação de fé de Santo Antônio, né? Já que os homens não querem escutar a palavra de Deus, falarei para os peixes. Já que os homens não acreditam naquilo que eu vou dizer a respeito de Deus, os peixes irão ouvir e irão acreditar. Por quê? São criaturas de Deus. Muito bonito, né? Esta relação de fé de Santo Antônio com a palavra de Deus, com as ações, né? E também Santo Antônio tinha esse contato, essa proximidade, né, de falar de Deus com propriedade. De que maneira? Deus se manifestava através da fé de Santo Antônio, como eu disse, nos milagres e também no cuidado com as pessoas, no amor de levar a Deus para as pessoas, né? De uma outra maneira, Santo Antônio manifestava o seu amor por Deus, a sua fé, né? Santo Antônio tinha tanta fé que a confissão realmente curava a enfermidade da alma que cometemos, né, dos pecados que cometemos, que ele ficava horas e horas e horas no confessionário falando, atendendo o povo de Deus que padecia em pecado, né? E olha só que fantástico, ele não se cansava, né? E alguns estudiosos diziam isso, né, que os verdadeiros santos, eles não mediam forças para escutar os pecados do povo de Deus e assim curar a enfermidade, né, perdoando os pecados. Fantástico, né? Esta era uma relação de fé de Santo Antônio, né, uma demonstração clara de fé de Santo Antônio para com Deus. E falando sobre a esperança, né, que é algo que se torna concreto, que se torna visível, é através das ações, né? Santo Antônio esperava em Deus e ele tinha tanta certeza em Deus que as suas ações se tornavam visíveis. Como, por exemplo, né, Santo Antônio esperava tanto em Deus que queria mostrar para os outros este caminho de santidade, este caminho de espera em Deus, né? Olha só, um exemplo que eu trago para vocês, né? Santo Antônio cuidava tanto das famílias, né, tinha um amor pelas famílias, né, que naquela época, por se adquirir, hoje na nossa língua se fala empréstimo, né? E naquela época, se eu não me engano, eles arrendavam uma quantidade de terra
para poder produzir, e através do fruto que se produzia, tirava-se o sustento da família e pagava-se aquela matagem, né, aquela taxa a quem foi arrendada aquela terra. E muitas vezes as colheitas não davam o fruto esperado. E o que acontecia? Aquela pessoa que arrendou aquela terra era preso. E logo as famílias passavam por necessidade, porque o chefe de família estava preso, porque não conseguiu pagar a matagem daquela terra, né? O aluguel daquela terra. E o que Santo Antônio fazia? Demonstrava com a sua certeza, né, a esperança no coração. Né? Quando trazemos algo de Deus no nosso coração, né, vimos esta clareza de Deus, esperamos em Deus. Então, se eu espero em Deus, eu consigo agir. Né? Então, Santo Antônio colocava na prática essa certeza de Deus. Trabalhava para libertar aqueles presos. Aqueles pais de família retornavam à sua casa, às suas casas, porque Santo Antônio mostrava, esperava, confiava em Deus e, através disso, demonstrava com as suas atitudes. Esse ato de esperança de Santo Antônio era algo tão claro na nossa vida que ele queria que todos encontrassem a Deus, que todos entendessem que o caminho de esperança era um caminho direto para Deus, né? Esperar em Deus, caminhando com essa certeza de que um dia estaremos próximos daquele que tanto amamos. Né? Então, esse um ato de atitude, né? Uma demonstração, né? Um ato de atitude, eu errei. Uma demonstração da atitude de Santo Antônio, que queria mostrar para os outros que a esperança era um caminho de segurança em Deus. E falando da última virtude, não diminuindo esta virtude, mas falando dela, o que acontece? Mostramos que Santo Antônio era um exemplo de caridade, tão como São Francisco, né? Que amava os pobres, que dava tudo aos pobres. Santo Antônio também não ficava para trás. Né? Santo Antônio demonstrava, através da caridade, do amor ao próximo, essa atitude de amor. Né? Não somente ao trabalhar para libertar aqueles prisioneiros, mas também na doação dos pães, né? No tratar, no acolher, no limpar as feridas daquelas pessoas que padeciam de enfermidade. Ou seja, Santo Antônio colocava em prática aquela ordem que nosso Senhor deu a cada um de nós. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Santo Antônio trouxe isso ao povo de Deus, né? E Santo Antônio amou ainda mais quando trouxe também aos irmãos franciscanos e também a todos os lugares que ele pregava a certeza da palavra de Deus. Desde o momento que Santo Antônio, com toda a sua formação teológica, demonstrava essa certeza de Deus, né? Ou quando ele combatia alguma heresia, ele trazia esta certeza de Deus com o amor. Ele mostrava que a palavra de Deus é certa, é correta, é eficaz. Né? E através da sua atitude de pregar para os pagãos, de combater as heresias, de mostrar a verdade de Deus, Santo Antônio mostrava também o seu amor pela vida cristã, o seu amor para com o nosso Senhor. A caridade. Amor com amor se paga. Santo Antônio é um exemplo de amor para com a nossa vida cristã. É esse amor que devemos levar. Né? É este amor que Santo Antônio sentia pelos pobres, pelas pessoas, que devemos também nós sentir. Ser exemplos de caridade. Né? Tantas vezes o Padre Francisco dizia para nós, né? Qual é a maior oração? A maior oração é o amor. Porque quando a gente consegue amar, a gente consegue trazer para a nossa vida as pequenas coisas do dia a dia, a partilha do pão, né? A ajuda ao irmão que precisa, a fortaleza numa palavra amiga, o consolo no momento de dificuldade. Amor com amor se paga. Amém? Então agora, para terminar, façamos juntos a oração de Santo Antônio, para que nessa trezena seja o nosso coração uma certa e plena esperança em confiar em Deus, em confiar nas virtudes que Ele concede a cada um de nós. Basta que peçamos o auxílio de Deus, a intercessão de Santo Antônio. E que nesta oração, a sua intenção, né, o seu pedido a Santo Antônio, possa também se realizar através da intercessão do nosso santo tão amado. Façamos juntos esta oração. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio.
Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte, torna-se o enfermo são. Santo Antônio, rogai por nós.